do Senhor, amados. Olha para quem está à sua esquerda, à sua direita, e fale para o teu irmão: foi bom você ter vindo. Com mais alegria, né? Para ele voltar outra vez. Diga para o teu irmão: foi bom você ter vindo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. É uma noite especial, queridos, nesta noite, onde alguns dos nossos irmãos e irmãs estão sendo ordenados nessa noite para o ministério do Senhor Jesus Cristo. O nosso tempo hoje, entendemos que é bastante resumido, e eu quero nesta noite somente deixar para a meditação dos amados irmãos uma breve reflexão, e eu convido para que todos abram a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos tomar alguns versículos nesta noite para a nossa meditação. Glória ao nome de Jesus. Já desejamos parabenizar todos os nossos irmãos e vão ser ordenados nessa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os nossos instantes, é um prazer recebê-los nesta casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, de maneira toda especial, continue abençoando a todos, no nome do Senhor nosso Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, nós vamos tomar os primeiros 4 versículos nessa noite para a nossa meditação. Olhe para quem está à sua esquerda, à sua direita. Você tem dificuldade, você está sem a Bíblia Sagrada, seja gentil e ofereça para que ele possa acompanhar o texto nesta noite. Eu vou iniciar a igreja em alto e bom som. Leia os versículos de números pares. Eu leio o 1 e o 3, a igreja lê o 2 e o 4, ok? Livro do Êxodo, capítulo de número 3, diz a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Antes de você se assentar, coloque a Bíblia sobre o seu assento. Olhe para quem está à sua esquerda, pelo menos 3 pessoas, e diga para o teu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo: tu és uma sarça de Deus. Diga para o teu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fale para ele nesta noite com mais alegria: tu és uma sarça de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Tome assento, queridos, nesta noite, no nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, este texto que nós acabamos de ler, ele fala, ele narra, ele conta a história de um homem que marcou a história do povo de Israel. E este homem, como nós acabamos de ler, este homem se chama Moisés. Moisés, um homem que foi gerado para um grande propósito de Deus. Moisés, um homem que experimentou a provisão e a glória de Deus. Moisés, um homem que logo após ser gerado, ele é ameaçado e teve a sua vida em risco. Mas o Deus bom, o Deus protetor, o Deus zeloso, o Deus que vela pela sua palavra, o Deus que honra pelo que fala, ele protegia Moisés dentro de um cesto que navegava pelo rio Nilo. E Moisés, ele estava sobre a intervenção divina. Diz a Bíblia que Moisés cresce, Moisés vence alguns desafios, Moisés casa-se com Zípora, e como fruto deste casamento nasce o seu filho Gerson. E diz a Bíblia que é exatamente neste momento que os filhos de Israel começam a gemer. É exatamente neste momento que os filhos de Israel começam a clamar. E eles começam a clamar e começam a gemer, porque Faraó muda e muda a sua atitude. Faraó muda e muda os seus privilégios. Aquilo que era bênção passa a ser maldição. Aquilo que era liberdade passa a ser escravidão. Aquilo que era tranquilidade passa a ser desespero. E em meio a este grande clamor do povo de Israel, Deus ouve o seu povo. E diz a Bíblia que exatamente neste momento que Deus ouve o povo, Deus lembra-se da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Fale para quem está ao teu lado: você não está esquecido.
Diga para o teu irmão mais uma vez: Deus se lembra de você. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que no contexto que Deus se lembra da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó, onde estava Moisés? Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E diz a Bíblia Sagrada que apacentando o rebanho, como nós acabamos de ler, Moisés chega no deserto e a Bíblia declara este lugar onde Moisés chegou: o monte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia Sagrada, meus queridos e amados irmãos, que quando Moisés chega lá no cume daquele monte, lá no deserto, um fenômeno sobrenatural começa a acontecer. Uma sarça, um arbusto de acácia produzido para gerar espinho, um arbusto sem valor diante dos homens, um arbusto sem valor diante das outras árvores, e é no meio daquele grande deserto, num lugar hostil, num lugar desprovido, que Deus aprove, que Deus desejou, que Deus tratou com Moisés no meio daquela árvore, no meio daquela sarça. E diz a Bíblia Sagrada, meus queridos e amados irmãos, que Deus resolve no meio daquela sarça falar com Moisés. E Deus escolhe uma árvore simples, Deus escolhe uma árvore indesejada, para daquela árvore gerar um grande líder. E diz a Bíblia Sagrada que Deus se manifestou naquela árvore em forma de fogo. Oh, meus queridos e amados irmãos, diz a Bíblia Sagrada que Deus estabeleceu o seu trono no meio daquela sarça. Diz a Bíblia Sagrada que o fogo começou a arder naquela sarça. Diz a Bíblia Sagrada que o fogo, ele ardia por dentro da árvore e por fora daquela árvore. E diz a Bíblia Sagrada que aquela árvore ficou totalmente tomada pelo fogo. Eu entendo, meus queridos e amados irmãos, que o fogo começou a pegar naquela árvore pelas folhas, foi se tomando pelos galhos e foi se tomando pelo tronco, e daqui a pouco toda aquela árvore, ela estava envolvida pelo fogo. Fale para quem está ao teu lado nesta noite: fique ligado, porque o fogo de Deus vai te pegar nesta noite. Fale para o teu irmão: fique ligado, porque o fogo de Deus vai te pegar nesta noite. Só quem crê nisso, levante a mão para o céu e diga aleluia. Agora algo chama a atenção de Moisés, queridos, que estava cuidando do rebanho do seu sogro naquele deserto. Uma árvore, queridos, pegar fogo em meio ao deserto, isso é normal, isso é comum. Mas o que chamava a atenção de Moisés é que o fogo não consumia aquela árvore. O fogo, quanto mais ardia, mais lá estava aquela árvore. O fogo não consumia aquela árvore de maneira nenhuma. E diz a Bíblia que aquilo chamou a atenção de Moisés. E Moisés deixa o rebanho do seu sogro e vai lá perto ver aquele fogo que consumia aquela árvore. Agora Moisés não sabia de uma coisa, queridos, que o Deus que estava naquele fogo, ele é o Deus que batiza com fogo. O que Moisés não sabia, meus queridos e amados irmãos, que o Deus que estava naquele fogo, ele é o Deus do fogo, ele é o Deus que cura com fogo, ele é o Deus que batiza com fogo, ele é o Deus que age com fogo, ele é o Deus que alegra com fogo. Só os que sentem a presença desse Deus do fogo, levante a mão para o céu e diga aleluia. Só quem sente a presença dele aqui nesta noite, por um instante, levante a tua mão e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Deixa o Deus do fogo te pegar nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Adore ele nesta noite. É noite de ordenação de ministro, mas o fogo de Deus está aqui. Esses ministros só estão aqui porque foram queimados pelo fogo. Oh, Rabai, Caramando e Caramaxuína, Barabassai. Aleluia. Só quem sente por mais um instante, adora esse Deus do fogo. Adora esse Deus do fogo que Moisés ainda não entendia, queridos. Aleluia. Agora diz a Bíblia Sagrada, queridos, que lá no meio daquele fogo sai uma voz. Sai uma voz e diz para Moisés: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque esta terra é santa. Moisés, Moisés, diz a palavra do Senhor, aleluia, que no meio daquele fogo sai uma voz. Eu entendo que esta voz falava para Moisés: Moisés,